Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de Daniel, o capítulo é o 10, e o versículo 11 em diante, que diz assim: E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasses o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, né, Deus Todo-Poderoso, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aqui era Daniel, né, o profeta Daniel. Ele estava orando a Deus, se humilhando diante do Senhor, né, se consagrando ao Senhor, clamando ali, né, pelo povo de Deus. Ele estava ali em oração 21 dias. Diz aqui a palavra que ele ficou 21 dias ali em oração, em comunhão com Deus, se aplicando a se humilhar diante de Deus. E Deus envia aquele anjo e diz, desde o primeiro dia em que colocasse o teu coração para se humilhar diante dele, né, e pedir e clamar, Deus tinha enviado aquele anjo para responder a Daniel as suas orações. Mas diz assim, o versículo 13 diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, Daniel estava ali buscando a Deus com um propósito de 21 dias de oração, né, sem comer comidas desejáveis, né, fazendo uma consagração para Deus. Mas o príncipe da Pérsia, do rei da Pérsia, que diz aqui, os espíritos, os quais estão sobre as nossas cabeças, espíritos que governam cada cidade, cada país, porque existe sim espíritos malignos sobre as cidades. Se uma cidade é consagrada a um ídolo, é aquele ídolo que toma posse, que toma conta daquela cidade. E aquele ídolo, ele tem vários espíritos ao seu comando. Para quê? Para que aqueles que buscam a Deus de verdade não venham ter êxito. Aqueles que buscam a Deus de verdade venham ter só derrota, destruição, sofrimento. Por quê? Porque eles não querem que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado, que Deus seja honrado. Então, o príncipe da Pérsia aqui, o governador da Pérsia, não era o ser humano que governava, era os principados que existem no ar. Toda cidade que é entregue a um ídolo, né, tem ali um ídolo que comanda aquela cidade espiritualmente, que eles fazem adorações para esses ídolos. Então, esses ídolos, eles têm ali uns espíritos, né, para comandarem ali junto com ele. Tem um exército espiritual com eles. E o príncipe da Pérsia, aqui, o príncipe potestade do ar, né, mestre do ar, chefe, gerente do ar, ele impediu as orações de Daniel por 21 dias. Daniel clamava, Daniel fazia jejum, Daniel adorava a Deus, e as orações não chegavam até Deus. Por quê? Porque o príncipe da Pérsia, né, estava impedindo. Para quê? Para que Daniel não fosse respondido por Deus, né? Aí ele diz que, mas o príncipe Miguel, né, que foi um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. O anjo ali estava dizendo, né, o anjo estava dizendo para Daniel, né,
você vê o capítulo 10 todo, vai entender isso. Ele disse, ele veio trazer a resposta, mas não conseguiu passar. Mas Deus manda o príncipe Miguel, um dos primeiros príncipes de Deus, né? Anjo de Deus, Miguel, o forte, né? O guerreiro. E ali pôde ajudar a Daniel. Portanto, muitas vezes as coisas não acontecem como nós queremos. Muitas vezes nós estamos diante de Deus, sim, nos consagramos, somos pessoas de Deus, nos consagramos ao Senhor, né? Fazemos até um jejum, oração, e aquilo que pedimos não vem. Então não desista, porque Daniel não desistiu, ele ficou 21 dias, né? E o anjo veio, não pôde passar, mas Deus mandou o anjo Miguel, o príncipe antigo, o príncipe de guerra, e veio e levou a bênção para Daniel, levou a resposta para Daniel. Então, não deixemos de orar, não deixemos de nos consagrar ao Senhor, de fazer um jejum, não sei, não deixemos de ler a palavra, de entender, de buscar a Deus de verdade, crer que assim como Deus foi com Daniel, como Deus foi com muitos homens de Deus, né? Ele poderá não, Ele será conosco. Muitos dizem, não lê a Bíblia não, porque isso aí são história do povo de Deus, história dos antigos, né? Aqui não é só história do povo de Deus. Aqui tem Pérsia, tem Etiópia, tem Egito, não era nada povo de Deus. São pessoas que vieram contra o povo de Deus, né? Então, a história, aqui é a história. Mas creia tão somente que assim como Deus enviou um anjo, né? O primeiro não deu certo, ele enviou o maior, né? E ali Daniel teve a resposta, teve a vitória. Portanto, creia, tão somente creia, porque o mesmo Deus de Daniel, ele pode também ser o seu Deus. E da mesma forma que você está pedindo, eu não sei o que é, tem que analisar, porque Jesus disse, analisar as escrituras, se cuidar de ter nela a vida eterna. Tem que analisar se o pedido que você está fazendo, né, é agradável aos olhos de Deus e aos homens, né? Se não é mal para ninguém, fazer como diz aquele Celso Russomano, se é bom para ambas as partes, fazei, pedi, clamai, porque o mesmo Deus de Daniel lhe dará a vitória. Então, não vamos desistir dos nossos projetos, não vamos desistir dos nossos pedidos, né? Clamemos, porque o Deus verdadeiro, se você tiver fé verdadeiramente no Deus Criador de todas as coisas, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e crer que Jesus Cristo já morreu para nos resgatar para Ele, e crer que verdadeiramente você está diante dele, tão somente creia e diga, eu vou conseguir, eu vou fazer e Deus vai me abençoar, né? Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós, vós estiver nas minhas palavras, pedirão tudo o que quiseres e será feito. Então, desde que a palavra esteja em nós, porque se a palavra de Deus está em nós, nunca vamos pedir o mal de ninguém. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.